Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, o meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi de um texto que está no Manancial. O texto chama-se Quando a Fé é Atacada. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu não escrevi o texto, não escrevi uma linha sequer. Quem escreveu foi o pastor Fábio Martins. Eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Isto dito, vamos orar? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu possas nos ensinar, que tu possas mostrar para nós o caminho que devemos seguir, que possamos aprender com a tua palavra e, em aprendendo, que possamos colocar em prática. É em teu nome que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto bíblico de hoje é o Salmo 119, versículos 169 até o 176. E diz assim: que o meu grito de socorro chegue a ti, ó Senhor Deus. Dá-me sabedoria como prometestes. Que a minha oração chegue diante de ti, conforme a tua promessa, livra-me dos meus inimigos. Sempre te louvarei, pois me ensinas as tuas leis. Cantarei a respeito da tua lei, pois os teus mandamentos são justos. Ó Deus, que a tua mão esteja sempre pronta para me ajudar, pois sigo os teus mandamentos. Como desejo que me ajudes, ó Senhor Deus. Na tua lei encontro a felicidade. Conserva-me vivo para que eu possa te louvar, que os teus ensinamentos sirvam de ajuda para mim. Como ovelha perdida tenho andado sem rumo. Ó Senhor Deus, vem buscar esse teu servo, pois não esqueço os teus mandamentos. Amém? Bom, irmãos, então, assim, antes de começar o texto, eu queria falar que eu vou compartilhar também com os irmãos algumas coisas que eu aprendi com o pastor Alexandre Memarites, que eu busquei lá na internet e eu achei que era interessante compartilhar com os irmãos sobre esse trecho, tá bom? Ele é um pastor presbiteriano. Logicamente eu não vou conseguir dizer exatamente o que ele disse, mas vou fazer o meu melhor, que eu acho que é uma introdução bacana aqui para a gente entender esse trecho, né? Então, a gente vai começar falando sobre, quando a fé é atacada, né? Então, nesta passagem, o salmista suplica por iluminação e libertação. Então, nesses trechos do 169 a 176, ele está pedindo iluminação e libertação. E ele promete que louvar a Deus, que é no versículo 171, falar acerca de Deus e da sua palavra, que é no verso 172, e conclui o salmo rogando pelo socorro de Deus, que é no versículo 173, pela salvação divina, no versículo 174, por vida, no versículo 175, e por restauração, que é o último versículo que nós lemos. Então, nos versos 169 até o 170, que é que o meu grito de socorro chegue a ti, ó Senhor Deus, dá-me sabedoria como prometeste, que a minha oração chegue diante de ti, conforme a tua promessa, livra-me dos meus inimigos. Então, o salmista, ele está chegando ao final desse salmo, e por esse motivo ele faz essas petições de modo tão urgente e tão fervorosa, porque a sua proximidade de Deus faz com que ele reconheça por aquele que ele realmente é. Ele é um pecador. Então, aqui ele deixa bem claro: olha, Senhor, se não for o Senhor a me socorrer, eu não vou ter a mínima chance. Então, é nessa condição de que ele reconhece o seu pecado, a sua humildade, é que ele pede para ser ouvido pelo Senhor, o Eterno. E ele sabe que uma vez sendo ouvido, a sua alma pode descansar em plena segurança, que ele não precisa de mais ninguém para auxiliá-lo. Então, assim a gente deve agir. A nossa atitude deve ser essa também. Se a gente botar nossa confiança no Senhor, tiver certeza que ele vem em nosso socorro, a gente não precisa ter outra atitude a não ser essa, de confiar e de descansar. Isso é fundamental para todos os problemas que a gente enfrenta. Depois, no versículo 171 e 172, ele diz assim: sempre te louvarei, pois me ensinas as tuas leis,
Cantarei a respeito da tua lei, pois os teus mandamentos são justos. Então, aqui ele vai falar acerca de Deus e da palavra dele. Então, uma vez ele tendo sido iluminado, ele sabe que Deus está com ele, então ele diz o quê? Aí ele promete louvar a Deus em gratidão pelo que ele recebeu. Então, não existe dom maior ou melhor que Deus possa nos conceder do que o da santidade. Então, o próprio Senhor Jesus nos disse aos discípulos, né? Olha, vocês devem ser santos como o vosso Pai Celeste é santo, lá em Mateus, né? 5,48. Então, é uma pena que tão poucos de nós desejem a santidade nas nossas vidas, né? A gente quer dinheiro, quer ficar rico, quer ter saúde, quer ter um casamento legal, um emprego bacana, quer encontrar o amor da vida da gente. Mas realmente a santidade poucos de nós desejam. E no versículo 172 ele diz assim, ó: cantarei a respeito da tua lei, pois os teus mandamentos são justos. Então, já que Davi já louvou a Deus e ele está pronto para anunciar a sua palavra. Então, as misericórdias e a bondade do Senhor são tão maravilhosas que a gente só pode agir de duas maneiras, louvando a Deus e falando acerca das coisas que ele fez na vida da gente. Então, Davi, ele sabe como proferir as palavras de Deus, um Deus verdadeiro, que vai atrair pessoas para ouvir aquilo que ele tem para falar. Então, ele não fica aqui repetindo, afirmando coisas que Deus já tinha estabelecido com ele como retidão e fidelidade. Aqui ele afirma a própria palavra de Deus. Todos os mandamentos de Deus são a própria justiça. Então a palavra de Deus não é apenas um padrão de justiça, é a própria justiça em forma da palavra escrita. E aí a gente vai para o Salmo, para o versículo 173 ao 175, onde ele diz: ó Deus, que a tua mão esteja sempre pronta para me ajudar, pois sigo os teus mandamentos, como desejo que me ajudes, ó Senhor Deus. Na tua lei encontro a felicidade. Conserva-me vivo para que eu possa te louvar, que os teus ensinamentos sirvam de ajuda para mim. Então, aqui no versículo 173, ele pede ajuda para Deus socorrer ele, porque ele precisa de um socorro concreto. Tem que ser uma coisa que ele possa ver, porque se Deus não fizer isso por ele, ele está arrasado. Então, ele sabe que ele pode contar com a mão de Deus, que a mão de Deus é poderosa. Foi a mão de Deus que livrou o povo de Israel do Egito. Então, ele sabia de todas as coisas que Deus tinha feito. Então, ele precisava dessa ajuda. Então, o salmista, ele conhecia a salvação do Senhor, como está lá no 174, né? E ele anseia por algo mais elevado, mais completo. Ele desejava ficar livre de confusões, das dificuldades dessa vida mortal. E ele quer ser elevado acima de todas as coisas ruins desse mundo e se aproximar de Deus e estar com ele para todo sempre. Então, é na palavra de Deus que o salmista encontra todas essas promessas e anseia por vê-las concretizadas. E no Salmo 175, ele fala assim: conserva-me vivo para que eu possa te louvar. Então, o salmista sabe que Deus é o único autor da vida. Ele quem dá e é ele quem tira. Então, pela nova vida, pela vida eterna, o desejo dele era viver atrelado ao desejo de louvar a Deus. E assim a gente tem que viver. Quanto mais a gente vive, mais a gente louva. Então, Davi pede para Deus ajudá-lo a despertar nele o verdadeiro desejo, a verdadeira vida, através da lembrança do juízo de Deus, do que Deus pode fazer. Então, quando a gente considera os atos de Deus maravilhosos, gloriosos, tremendos, então a gente não tem outro jeito a não ser sacudido e ter desejo de louvar. Porque quando a gente vê o quanto Deus é tremendo, a gente vai desenvolver a nossa vida cristã e vai se tornar cada vez mais próximo e conectado com Deus. E finalmente no Salmo 176, ele diz assim: como ovelha perdida tenho andado sem rumo. Ó Senhor Deus, vem buscar esse teu servo, pois não esqueço os teus mandamentos. Então ele está concluindo aqui com o pedido de restauração. Então ele reconhece a condição dele diante de Deus
Então ele sabe que ele é como uma ovelha desgarrada que não sabe voltar para o redil, fica lá bobinho, ai, para onde que eu vou? Não sei. Então ele precisa ser encontrado e restaurado por Deus. Mas ele também é um servo de Deus que deseja ser encontrado, perdoado e restaurado, para poder servir novamente ao Senhor. Então, não adianta só a gente se perder, né? A gente precisa desejar ser restaurado por Deus e encontrado por Ele. Então, o nosso manancial diz assim, né? O versículo 176, é o versículo-chave, diz: andei vagando como ovelha perdida, vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Então, o pastor Fábio diz aqui que o Salmo 119 é o salmo de louvor, que revela e valoriza a importância de Deus, da palavra dele. Então, o autor do salmo diz que andou vagante, perdido e sem rumo, mas que voltou em tempo para o Senhor. Então, ele pergunta, o que a gente deve fazer quando a nossa fé é atacada e o nosso coração deseja vagar por aí? Aí o salmista responde, quando a nossa fé é atacada, a gente tem que avançar na direção de Deus, confessando, Senhor, estou errado, estou perdido. Então, o texto registra que o autor andou vagando como ovelha desgarrada, mas aí quebrantado, reconhecendo seu erro, ele confessa a sua deficiência, a sua impotência, e mesmo conhecendo os preceitos de Deus, ele se viu fraco, certamente em razão dos desafios e das situações da vida. Então, a gente sabe o quanto Deus é poderoso e o quanto Deus pode nos ajudar. Mas quando vem a tribulação, quando vem todas essas coisas do mundo, quando falta dinheiro, quando as pessoas ficam doentes, quando as pessoas morrem, quando a gente não consegue vencer as nossas dificuldades, a gente fica fraco. Então, a gente tem que olhar para Deus, para Jesus Cristo. Então, além de avançar confessando, a gente tem que avançar orando, pedindo misericórdia. E o clamor de Davi é muito claro, ele diz, procura o teu servo, procura o teu servo. Então, os que realmente amam e temem a Deus, não quer ficar andar errante e solto, não, quer voltar para o redil. Então, eles invocam e gritam e desejam ardentemente o socorro e o cuidado do céu. Então, em seus corações, eles anseiam pela presença contínua do bom pastor. Então, o que acontece? A gente avança para Deus ainda mais, meditando, assim, de forma bem incisiva, bem direta nos seus mandamentos. E o salmista afirma, não me esqueço dos teus mandamentos. Então, ele diz aqui que pessoas transformadas, santas e convertidas de verdade, apegam-se com vigor à palavra de Deus. E ele deseja que em Deus a gente possa permanecer firme nessa fé. Então, eu acrescento que a nossa completa confiança precisa estar em Deus. Então, que a gente possa realmente dizer como o salmista, procura o teu servo, vem atrás de mim, me socorra, esteja comigo. Porque sem o Senhor, nós não podemos realmente fazer nada. Nosso manancial termina assim. Eis a defesa daqueles cuja fé está ou vem sendo atacada. Confissão, oração e meditação. Às vezes não é fácil, né, irmãos? Às vezes a gente não tem vontade de orar, às vezes a gente não tem vontade de fazer nada. Mas este é o único caminho. A nossa oração pedindo ao Senhor que procure a nós, que nos leve de volta ao redil, que nos abençoe com a benção da restauração. Eu termino aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.